Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui no canal Rascunho DPD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição que tem como título geral o perigo da tentação, certo? Das tentações. Nós vamos estar aprendendo nesse dia a lição de número 4, lição muito interessante que nos remete aí a um entendimento mútuo da palavra de Deus, de como não reclamar, de como não murmurar. Lembrando que há um paralelo nessa lição, especificamente, murmurar ou clamar, né? São dois sentidos, duas palavras que são antagônicas. Clamar é um dever, murmurar não, é um pecado. Murmurar é um pecado. E o texto diz assim no capítulo 14 de Números capítulo 14, verso 29. Diz assim a Bíblia: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, né? Então, a tentação da murmuração contra Deus faz os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Eles acabaram morrendo e perecendo devido à murmuração. É um prejuízo descabido, um prejuízo muito grande. Então, os hebreus eles desprezam a presença de Deus na caminhada rumo à terra prometida. E nós vamos ver todo o conteúdo com respeito a essa questão da murmuração. O que significa murmurar? Não é? Por que não murmurar? Não é? O que está por trás desse tipo de problemática? Murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom baixo, em tom muito baixo. A maioria das vezes a murmuração é vista de forma negativa na Bíblia. Nos textos bíblicos, o verbo murmurar traduz vários termos hebraicos e gregos, que basicamente significa resmungar, sussurrar, um discurso semi-articulado ou simplesmente dizer interiormente, né? Mas por que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia, né? Essas e outras questões vamos responder agora aqui no canal Rascunho da EBD, ok? Não perca, não sai daí. E se você gostou do conteúdo, você deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever no nosso canal e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas, né, com esse vídeo, com essa explanação da palavra de Deus, tá certo? Principalmente os jovens, que essa lição é direcionada a eles, a todos os irmãos em Cristo, mas em especial os nossos jovens. O que acontece? Isso acontece geralmente, a murmuração, por exemplo, está embutida em descontentamento, insatisfação, queixa, lamentação. Então, comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Contudo, o problema da murmuração ainda é pior, né? Porque geralmente Deus é o alvo da murmuração, né? Então, como no caso do povo de Israel, foi assim, né? Então, exemplos de murmuração, nós vamos ver alguns exemplos aqui de murmuração na Bíblia Sagrada, ok? Nós vamos ver, a Bíblia aponta vários casos no Antigo Testamento. Por exemplo, o povo de Israel frequentemente murmurava contra Deus. Isso está escrito, está pautado na nossa lição de hoje, né? Lição de número 4. E este comportamento dos israelitas demonstrava uma grande desconsideração pela provisão de Deus, né? E até refletia uma falta de confiança na presença do Criador e dos cuidados que Deus tinha para com o povo. Isso fica muito claro nos textos que registram o tempo da peregrinação de Israel no deserto, né? Mesmo após Deus ter tirado milagrosamente do Egito, os israelitas do Egito, e ter manifestado o seu poder diante deles, ainda assim aquele povo murmurava contra Deus, né? Apesar de muitas vezes aparentemente o povo ter murmurado contra Moisés,
Arão, na realidade, eles estavam murmurando mesmo, era contra o próprio Deus, não é? Em certa ocasião, Moisés disse de forma explícita, disse assim: a vossa murmuração não são contra nós, e sim contra o Senhor. Êxodo capítulo 16, versículo 8. Então, Moisés tinha consciência da murmuração daquele povo e era contra Deus, né? Aí a murmuração de Israel em Refidim, por exemplo, foi tão grande que o texto bíblico identificou aquela atitude como algo que tentou a Deus. Capítulo 17, versículo de número 2 a 7 de Êxodo, ok? A murmuração foi um comportamento que caracterizou a incredulidade de Israel. A murmuração foi um comportamento constante que caracterizou, a infidelidade de Israel em sua desesperança na providência de Deus. Números capítulo 14 até o capítulo 17 vai nos apontar esse mau comportamento, essa atitude vil dos israelitas, né? Inclusive, esse exemplo negativo foi lembrado pelos escritos lá no Novo Testamento, com advertência aos cristãos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, e Hebreus, capítulo número 3, versículo 12 a 4, versículo 12, né? E Hebreus, até o Hebreu, capítulo 4, verso 13, né? Então, no Novo Testamento também existe o caso de murmuração. Os escribas, os fariseus, constantemente aparecem murmurando contra Jesus, né? Numa atitude de rejeição ao Evangelho. Inclusive, as parábolas dos trabalhadores da vinha, por exemplo, vemos que a murmuração pode aparecer até mesmo diante da manifestação da graça de Deus. Em Mateus capítulo 20, verso de número 1 até o 16, né? Logo no início da igreja primitiva, houve uma murmuração significativa, né? Que ameaçava a atitude, a unidade, aliás, da igreja de Cristo. Para resolver aquela perigosa murmuração, a liderança apostólica da igreja designou os diáconos para servir a comunidade em Atos capítulo 6, verso de 1 a 6, ok? A murmuração não deve, o cristão não deve murmurar, ok? As escrituras condenam claramente a murmuração. Isso significa que o cristão deve ter um comportamento que descaracteriza o povo de Deus, que no caso é a murmuração. Murmurar é algo tão perigoso que Judas, na sua epístola, ele relaciona a murmuração diretamente ao comportamento de falsos mestres, né? Ele diz que as pessoas ímpias, né, e apostas vivem em rebelião contra Deus e a sua autoridade. Então, a murmuração é um problema. Então, certamente enfrentarão um juízo divino. Judas, verso 15, visto que Judas só tem um capítulo, né? É conhecido de todos. Então, Judas ele define aí essas pessoas como, de forma assim, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Isso nos dias de hoje tem muita gente assim. Né? E quando ele, uma vez que é repreendido, ele fica furioso, fica totalmente fora de si, porque murmurador e bajulador, eles não têm compromisso com Deus, né? Então, na vida cristã, vamos ver definitivamente que não deve haver espaço aí para murmuração. Por isso, Paulo adverte aos crentes que jamais murmurar, para fazer outrora quando o povo de Israel fazia. No capítulo 10, versículo 10 de 1 Coríntios, ele faz essa advertência. Ele também aconselha os fiéis a decidirem todas as coisas sem murmuração, né? Em Filipenses 2, versículo de número 14, portanto, jamais devemos murmurar. Ao invés disso, devemos temer a Deus, confiar no Senhor, aceitando com prazer o seu propósito e o seu desígnio para conosco. Haja vista que não temos muito o que fazer, porque Deus tem o seu plano e Ele não vai mudar o seu plano por causa de murmurador, né? Ele não vai trazer refrigério para murmurador. O murmurador, ele vai ter sempre dificuldade, né? Ele vai ter sempre
as pedras no caminho dos seus próprios pecados, da sua própria arrogância, da sua própria jactância e falta de cuidado para com as coisas do Senhor, para com Deus, ok? Então temos que entender que toda a proposta de Deus para o ser humano, em especial os cristãos, né, é para que não murmure contra as coisas de Deus, contra a causa de Deus, contra tudo que se chama Deus, né? O povo de Israel estava passando por aquele momento difícil por causa da murmuração, né? Nós vamos ver aqui na nossa lição toda a proposta que Deus havia colocado para que Israel cumprisse, eles violaram cabalmente, praticamente todas, né? Murmurando, foi para o deserto por causa da sua própria desobediência e estava se levantando contra Deus e contra a sua liderança, né? Por exemplo, aqui na nossa lição, o comentarista colocou um gráfico interessante, né? Que esse gráfico está extraído da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, publicado pela CPAD, publicada aí a Bíblia pela CPAD. A reclamação era, primeiro, em Números 11, verso 4, o povo reclama da falta de comida. Qual era o pecado? A cobiça que não tinha. Cobiçaram o que não tinha. Qual era a consequência? Deus mandou codorniza, mas quando as pessoas começaram a comer, ele as atingiu com uma praga. A segunda reclamação era desejava retornar ao Egito, capítulo 14, verso de 1 a 4 de Números. E o pecado dele era se rebelar contra os líderes estabelecidos por Deus, demonstraram a falta de confiança no Altíssimo, a falta de confiança no Altíssimo, e as consequências disso é que todos os que reclamaram não puderam entrar na Terra Prometida. Todos que reclamaram. O próximo pecado, a próxima reclamação, era a autoridade e a liderança de Moisés e Arão, capítulo 16, versículo 3 de Números. O pecado dele era a ganância por poder e autoridade. Hoje isso está cheio, de forma avassaladora, tem muitas ramificações, muitas agremiações, não é? Que mais atrapalha do que ajuda em qualquer âmbito da sociedade e por que não dizer da igreja propriamente dita, né? Devido a não querer estar debaixo de uma autoridade, estar debaixo de uma ordem, né? E assim sucessivamente. Então, as famílias, os amigos, qual era a consequência? As famílias, os amigos e as posses de Corá, Datã e Abirã foram engolidos pela terra, né? Então eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão, e em consequência disso, as famílias dele e todas as suas posses foram engolidas pela terra. A próxima reclamação foi a falta de água. Números capítulo 20, versos 2 e 3, eles recusaram-se a crer em Deus como que proveria tudo, né, como ele havia prometido. Então o que ocorre? Moisés pecou com o povo e foi impedido de entrar na terra prometida. Então a murmuração não é algo que o crente possa fazer, que o servo de Deus possa fazer. Não, ele não pode murmurar, ele tem que acreditar. Mesmo que as lutas sejam grandes, sejam difíceis, mas se Deus tem um projeto e se você faz parte do projeto de Deus, mas pastor, como posso saber que faço parte do projeto de Deus? Ora, é só ter comunhão com Ele, é só procurar estar na direção dele. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: desprezando a presença de Deus na caminhada. Aí nós vamos ver as águas amargas lá em Mara. Moisés resiste aqui após sair do Mar Vermelho, né? Os hebreus andaram em direção ao deserto de Sur por 3 dias, sem encontrar água, no caso, no capítulo 15, verso 22 de Deuteronômio, né? Ou de Êxodo, aliás, de Êxodo, né? E ao chegar na localidade chamada Mara, encontraram águas, mas logo descobriram que a água ali eram amargas, capítulo 15, verso 23 de Êxodo, né? E não consegue matar a sede em um deserto, bebendo uma água e com sabor desagradável na prática. Então provavelmente se tratava de água com um sabor diferenciado, né? Então podemos observar que
quando Deus trabalhou tudo isso, aí Deus ainda providenciou o maná, né? Deus ainda providenciou o maná. Mas alguns dias os hebreus novamente murmuravam contra Moisés, né? E Moisés reconheceu isso, que não era contra ele. Como eu já disse no início do vídeo, a murmuração, Moisés disse que era contra Deus, né? Então, o representante Arão e suas queixas, né? Eles apresentaram a Arão todas as suas queixas no capítulo 16, verso 2, né, de Êxodo. Então, por qual motivo isso? Por não terem o que comer. Eles não pediram alimento a Deus, mas era fácil colocar a culpa em Moisés do que se lembrarem do que havia sido escravo de Faraó. Suas memórias não estavam aí nos milagres que haviam presenciado, né? Então, depois o texto vai falar das águas de Refidim, né? Como se fosse aí poucas essas duas ocorrências anteriores. Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas, né, contra Deus. Ao chegar em Refidim, eles percebendo que não havia ali água, logo se puseram a reclamar contra Moisés, no capítulo 17, verso número 2. Né? Então esse relato nos evidencia duas verdades. Primeiro, era comum o povo reclamar contra Moisés, e as murmurações eram vistas por Deus como um pecado contra ele. Então o próprio Deus via, não foi Moisés que os acusou. O próprio Deus via isso. Os hebreus chegaram a dizer: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus é conosco ou não? Ele está no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, no seu verso 7. Duvidar da presença de Deus junto a nós, pelo fato de faltarem mais elementos essenciais na vida, a falta de confiança na provisão divina, né? Quando vamos ver aqui o comentarista, o comentário Beacon da CPAD, ele vai fazer uma observação com respeito à murmuração, né? Ele vai tratar aqui dizendo que as pessoas que sabiam que Moisés era homem de Deus, por isso o pecado também era contra Deus. Então, grandes experiências com Deus não curam necessariamente o coração mau e queixoso. Eles tiveram grandes experiências, eles viram Deus fazendo coisas grandes, maná, águas, mar, tornar-se doce, e muitas coisas e milagres, mas isso não tornou o coração dele bom, continuou mau e queixoso o coração daquele povo. Então a única coisa que Moisés poderia fazer era reclamar a Deus, era clamar a Deus. Lembra que eu falei o paralelo entre clamar e reclamar? São dois fatores antagônicos. Clamar é um dever, murmurar é um pecado. Clamar é um dever, murmurar é um pecado. Ok? Repito. Então não havia dúvida que ele teria fornecido água potável em resposta à fé paciente de Israel, né? Que tivesse permanecido. O Senhor às vezes satisfaz os nossos caprichos em detrimento da fé. Aqui as águas se tornaram doces quando Moisés lançou o lenho, a vara sobre as águas, que tem Bíblia que chama lenho, né? E assim sucessivamente. Então Deus fez milagre, Deus fez a parte dele e cumprindo as promessas dele. Mas o problema é que o povo estava insatisfeito, né? E essa insatisfação acontece até hoje nos nossos dias, né? O segundo tópico da nossa lição nos diz assim: infamando a terra que Deus disse que era boa. Se Deus disse que era boa, os camaradas agora estavam tentando deturpar, depreciar, com que aquilo que Deus tornou, que Deus disse que era bom, eles estavam querendo afirmar que era ruim. Então, uma honra é uma honra transformada em vergonha. Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus havia prometido, era preciso saber que estava residindo nela um trabalho de inteligência, precisava ser montado aí para que eles pudessem ser bem-sucedidos na conquista, entendeu? Daqueles territórios. O fato de Deus estar com eles não isenta de serem precavidos de tudo, observadores. Então Moisés escolheu representantes das tribos,
homens tidos por cabeça, como está escrito no capítulo 13, versículo número 3. Isso significa que eram influentes, que tinha poder de convencimento diante de seus irmãos, né? Diante das tribos, representante das tribos, a missão deles era saber que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muitos, capítulo 13, verso 18. Então certamente Deus poderia revelar que todos esses detalhes, Moisés, sem que ele fosse necessário escolher homens para uma missão tão arriscada, mas aqueles homens teriam a honra de cooperar com o plano de Deus. Eles até hoje são lembrados por ter cumprido a sua missão e influenciado negativamente a opinião do povo. Foi negativamente, ele estava infamando a terra que era boa, que Deus disse que era boa, ele estava dizendo que tinha problema, e assim sucessivamente. Então o plano de Deus tinha que ser cumprido cabalmente, de forma positiva. Então a opinião do povo diante daquilo que Deus havia falado, em nossos dias, essa cena parece se repetir. Pessoas que deveriam ser úteis à obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tomando atitudes inúteis e que causam muitos problemas, não só a si, mas a todo o segmento e a toda a congregação e o segmento que o mesmo faz parte, É uma problemática, por quê? Porque dentro desse conceito nós vamos encontrar razões sobejas e os apontamentos que Deus havia estabelecido para o seu povo. Então tenhamos cuidado para que não murmuremos, tenhamos cuidado para que clamemos a Deus por provisão e não murmuremos, para que não tenhamos os castigos. Não é castigo, é a justiça de Deus. Se Deus estabeleceu, se Deus proporcionou, se Deus criou meios para abençoar o seu povo, devemos acreditar. Não se sabe que dia, não se sabe que hora, mas fiel é quem prometeu. Esta todo o compêndio dessa lição apresenta, Fiel é o que eu prometi. Então desafiar a Deus é um problema, aliás, um problema irreversível, Só volta a acontecer coisas miraculosas caso haja arrependimento, porque Deus é Senhor, Deus é o dono da bênção, Deus é o dono de todas as coisas, inclusive da justiça. E Deus, se Ele vai punir, pronto, e Ele não tem o culpado por inocente, é o que está na Bíblia, não é? Então, quando se despreza a presença de Deus na caminhada, você acaba tendo dificuldade de lidar com você mesmo. Por exemplo, a palavra aqui, nós vamos ver que eles estavam no deserto. A palavra deserto costuma trazer em nossos dias a ideia de um lugar sem condição de abrigar a vida humana, ou seja, não apenas por causa das altas temperaturas durante o dia, como também por causa das baixas temperaturas à noite, Não é comum haver restaurante, escola, igreja em centros comerciais em lugares desérticos, não é comum isso aí. Então, no máximo, um lugar aqui de passagem, quando não há outro caminho, pelo qual em nossos dias dispomos de alguns recursos que nos facilitam a vida, Então precisamos ter cuidado disso. Como desprezar? Por que desprezar a caminhada, a presença de Deus na caminhada? Então Moisés existe a libertação dos povos, os séculos do Egito que fizeram os hebreus se multiplicarem, posteriormente serem perseguidos por Faraó, e ao ouvir o seu povo, Deus envia Moisés para libertá-lo com mão forte. A Bíblia diz com mão forte, Após eles saírem do Mar Vermelho, andarem em direção ao deserto de Sur, conforme eu já disse, isso durou 3 dias, e se encontrar com o que beber, sem encontrar o que beber, ou seja, sem encontrar água, aquelas águas que eram realmente agradáveis, mas o que o chama a atenção é o que espírito de revolta que os hebreus trataram Moisés e Deus, Os mesmos israelitas que bebiam águas nada saudável lá no Nilo reclamavam das águas amargas de Mara, mais do que isso, eles ainda
não havia entendido a grandeza e o livramento que o Deus eterno lhes havia dado, né? Também não entenderam aí que passado pelo deserto era na verdade uma forma de Deus dar continuidade ao livramento e de provar o caráter daqueles que estavam destinados a ser novos habitantes, os habitantes de Canaã na escravidão. Não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres, que passaram a reclamar de tudo e de qualquer forma e postura que não foi buscar a ajuda de Deus. Então, em oração, eles não buscaram o Senhor, mas sim murmuraram contra Moisés, capítulo 15 de Êxodo, verso de número 24. Curiosamente, parece que há entre o povo de Deus pessoas que se portam dessa maneira. No mundo sofrem de adversidades, são escravizados, não têm bênção de Deus e nada reclamam, né? Porque vive a sorte do mundo, vive na sorte do mundo, toda pecaminosidade, sujo, imundo, totalmente desprovido, e quando Deus dá um banho, salva, liberta, eles acham de ainda reclamar do Senhor. Então não basta acreditar em Jesus, que passam a reclamar das mesmas adversidades pelas quais passavam antes, né? Em sua graça, Deus ouve a Moisés, o servo, ele clamando por ajuda, e o orienta a lançar um pedaço de madeira nas águas, que se tornou as águas doces. Deus deu provisão, não é? Depois de viajar 3 dias sem encontrar água, o povo finalmente chega a uma fonte, não é? Eles chegam a uma fonte, mas fica profundamente decepcionado, pois descobre que as águas não são agradáveis. Capítulo de número 15 de Êxodo, versículo 22 a 23. Sim, as águas são amargas, daí vem o nome Mara, isso é amargo, e é possível que tenha sido lembrado da refeição, né, da Páscoa, nas quais as ervas também eram amargas, simbolizava a amargura da escravidão. Capítulo 12 de Êxodo, versículo número 8. As memórias não são recentes, que talvez explique aí o fato de que nesse episódio o povo não se expressa em arrependimento de ter deixado o Egito, né? Eles estavam já desejando voltar a comer o vômito, como diz a Bíblia, de tudo que deixaram para trás, obviamente lá no Egito, né? Então, nós vamos observar o comentarista de nome Adeyemo, no caso, ele diz que encontraram-se 12 fontes e 70 palmeiras. Seu ministério de cura, com esses gestos aí, ele está prometendo cuidar do seu povo, né? Que lhes obedece e experimentarão as suas inesgotáveis bênçãos, representadas aqui pela abundância, encontraram ali em Eli, né? E assim as 12 fontes que Deus providenciou. Nessas declarações nós vamos ver indicado pelas palavras: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. O Senhor lembra ao seu povo que não apenas havia lançado e removido as pragas do Egito, como também havia impedido que se afastasse o povo de Israel. Agora os israelitas se vê sem água, uma necessidade do Senhor prover como parte do seu ministério, né? Como parte do ministério que ele tinha dado ao povo ali, e principalmente a Moisés, ok? Então podemos observar que o envio do maná, por exemplo, foi um milagre muito grande. Passado alguns dias, os hebreus novamente murmuram contra Moisés e acrescenta ali Arão as suas queixas e apresentarão. Por qual motivo? Por não ter o que comer, né? A culpa Moisés de se lembrar de que havia sido escravo no Egito. Suas memórias não estavam nos milagres que havia presenciado, né? Então podemos observar que todo o conteúdo, depois das águas de Refidim, por exemplo, como se fosse poucas essas duas ocorrências anteriores. Então Moisés resiste uma nova murmuração dos judeus contra o Senhor. E quando chegaram a Refidim, perceberam que não havia ali água, e logo puseram-se a reclamar contra Moisés. Então a base desse povo era estar reclamando o tempo todo, né? Era um negócio complicado. E concedeu o povo com Moisés, contendeu o povo com Moisés. Ou seja, contender aqui é discutir.
E discutiu o povo com Moisés. Este verbo é a palavra-chave da passagem, explicando aí com o nome Meribá, que quer dizer contenda, discussão. Foi usado aí dali em diante para se referir àquele lugar. Meribá é contenda e confusão. Né? Alguns comentaristas apresentam algumas aplicações alternativas, baseando no ponto de vista de que o nome surgiu das decisões judiciais tomadas junto às fontes no local. Por exemplo, como em Misparte, por exemplo, Cardes, poço do julgamento, capítulo 14 de Gênesis, verso 7, ou porque os pastores contenderam por causa da água, capítulo 26, versículo 16 a 22. Sem sombra de dúvida, ambas as ocorrências são comuns, mas não são mencionadas ali nesse contexto, com razões pelo uso do tal nome. Moisés fez o eco à discussão em sua resposta, fez associação à segunda raiz que subjaz o nome massa, que é testar, colocar à prova, ok? Nós vamos observar que o povo ali tentou, infamando ali até que era boa, eles queriam dizer que era ruim, não é? Então, e assim sucessivamente. Depois, houve um atraso de 40 anos, não é? O tópico de número 3 nos apresenta isso. Quando a promessa de Deus é mudada, os israelitas descobriram que ao longo dos 40 anos seguintes, que desprezar a Deus e sua palavra tinha um preço terrível. Eles descobriram: não desprezemos a Deus e a sua palavra. Então, tentar a Deus é perder tempo. Tentar a Deus é perder tempo. Vale a pena desagradar a Deus? A resposta é não. Os hebreus precisavam confiar que Deus havia prometido. Ele tinha visto o poder de Deus, eles tinham visto o poder de Deus contra os egípcios, mas mesmo assim preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram ao Senhor com sua incredulidade, ok? Que tenhamos cuidado disso. Então, da mesma forma que Deus não tenta ninguém, não podemos tentar ao Senhor. Deus abençoe todos, aos nossos jovens, aos nossos irmãos, que o poder de Deus, a misericórdia de Deus venha encontrar guarida nos vossos corações, que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida.